Bela canção, nos leva a voltar no tempo, a pensar assim no sofrimento de Jesus, enxergar naquele sofrimento a salvação de nossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. O tema da palavra de hoje: preocupações desnecessárias. Eu sei que nós vivemos numa sociedade de gente preocupada, homens e mulheres preocupados. Eu sempre tive uma dificuldade em esconder a preocupação, não sei você. Eu me recordo ainda bem novo, quando mamãe olhava para mim e perguntava: por que essa testa franzida? E imediatamente ela concluía que alguma coisa estava a me preocupar. Com o passar dos anos, já aos 60, não tem mais como reverter isto, não é? Somente com injeção na testa, não é, gente? E olha que os antigos diziam que injeção na testa de graça, não é de graça não, viu, gente? Muito caro, muito caro. Mas com o passar dos anos, aí estão as marcas destas preocupações. E nem sempre é fácil lidar com tais situações. Eu não vim aqui demonizar a preocupação. Eu entendo que há um lado positivo em se preocupar. Desde que isso esteja relacionado ao planejamento, à provisão, à poupança, a tantas outras coisas que são legítimas e necessárias. Antever um problema, cuidar-se antes de, ser cauteloso, ser precavido, isso é virtude, irmãos, isso é virtude. Mas há um momento em que as preocupações, elas como que saem do controle e começam a atrapalhar o meu jeito de tratar as pessoas, a minha noite de sono passa a ser extremamente tumultuada, eu não consigo relaxar, eu me torno irascível, eu me torno extremamente impulsivo em minhas decisões. Na história bíblica, quando as mulheres vão visitar o túmulo do nosso Senhor, conforme foi registrado em Marcos 16, versos de 1 a 4, há um momento em que eu percebo que eu preciso aprender a lidar com estas preocupações quando elas são absolutamente desnecessárias. O texto sagrado vai dizer assim, que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Consegue perceber? Eu acho tão interessante a forma como aquelas mulheres indagavam. A pergunta: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? O texto sagrado me permite dizer que elas tinham plena consciência de que havia uma pedra, inclusive selada, fechando a porta do túmulo, correto? O texto também me convida a pensar que aquelas mulheres também tinham plena consciência que não tinham força bastante para mover sequer a pedra do sepulcro. E o texto ainda me diz, irmãos, que aquelas mulheres não saíram perguntando: e se nós não conseguirmos? E se nada der certo? Elas caminham, elas perguntam umas às outras, ainda que com toda a consciência de que havia uma pedra e que elas precisavam, de alguma forma, da ajuda de fora, porque elas perguntam quem. Elas não perguntam o que eu posso fazer. Elas tinham plena consciência de que estavam diante de uma situação profundamente complicada. É nessas horas que eu começo a perceber que preocupar-se, como eu disse, nem sempre é um mal em si mesmo. Eu até vou dizer a você, olha, preocupe-se, mas continue caminhando. Uma das grandes consequências, eu acho que uma das piores consequências da preocupação exacerbada é que ela nos imobiliza.
A gente não consegue caminhar, a gente já não consegue sequer enxergar algum propósito para a vida. Não permita que a sua preocupação destrua a sua vontade de viver. Eu acho interessante porque no versículo 2, finalzinho do versículo 2, e no versículo de número 3 está escrito assim: elas se dirigiram ao sepulcro. Notem, aqui o texto descreve aquelas mulheres em movimento. Elas saíram de casa, elas estão a caminho do sepulcro, mas enquanto elas estão caminhando, elas estão perguntando, diz o texto sagrado, umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Elas saíram de casa, elas se colocaram em movimento, mesmo com a indagação, mesmo sem saber o que iria acontecer, mesmo sem saber se conseguiriam entrar no sepulcro, elas saíram de casa. Grande parte das nossas frustrações, e quantas vezes nós perdemos as maiores e mais preciosas bênçãos de Deus para as nossas vidas, é porque simplesmente a gente se recusa. A gente começa a enxergar o tamanho da pedra na frente do sepulcro, você começa a enxergar os possíveis obstáculos e embaraços e simplesmente não sai de casa. Aquelas mulheres perguntam o que é que vai acontecer, mas elas já estão a caminho. Elas já estão a caminho. Aliás, eu fico impressionado, porque elas conversam, e diz o texto sagrado, elas conversam entre si. E eu comecei a pensar, você já percebeu o perigo que é quando uma mulher fica em silêncio? Uma mulher em silêncio é algo muito perigoso, irmãos. Muito perigoso. Quem reclama da mulher quando ela está falando deveria ficar muito mais preocupado quando ela fizer silêncio. Porque quando uma mulher faz silêncio, porque nesse texto elas estão conversando, diz o texto sagrado, entre si. Eu fiquei a me perguntar, por que elas não conversaram com os apóstolos? Tá certo, um traiu a Jesus, o outro possivelmente afastou-se do grupo também. Digamos que tinham pelo menos 10 homens, pescadores, homens fortes. Elas poderiam ter compartilhado com os apóstolos. Por que elas saíram sozinhas? Eu comecei a me perguntar. Porque o texto parece sugerir que elas saem perguntando quem pode fazer isso, mas se há um homem aqui casado, sabe que até para abrir um pote, quando ele está, ela vai dizer o quê? Meu amor. Quando as coisas estão bem, é meu amor. Não é? Então, lá vai você fazer aquele serviço que ela reconhece não conseguir realizar. Mas essas mulheres, mesmo, a Bíblia vai me dizer que elas tinham vindo com Jesus desde a Galileia. Elas estão ali junto com os demais discípulos. Elas estão participando de tudo aquilo. E eu me perguntei, pastor Antenor, por que não conversaram estas mulheres com os apóstolos e pediram socorro? Elas simplesmente conversam entre si e vão caminhando em direção àquele sepulcro. Eu comecei a pensar que se aqui não era o caso de uma espécie de síndrome de Abigail. Deve lembrar quem era Abigail, casada com Nabal. A Bíblia diz que surgiu um grande impasse entre Nabal e o próprio Davi e os homens de Davi. Ela percebeu que o marido havia feito algo absurdo e que provavelmente todos pagariam com a própria vida pelo comportamento do seu marido Nabal. Ela resolve tomar uma iniciativa e em silêncio. Olha aqui o silêncio de uma mulher. No capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, verso 19, a Bíblia diz que ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, e saiu em direção a Davi para tentar resolver o problema que o marido havia trazido sobre todos eles. E ela vai em silêncio. Ela vai, resolve todo o problema, volta para casa, e quando ela chega em casa, diz o mesmo capítulo 25, que agora só que no versículo 36, que quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei, estava alegre e bastante bêbado. E aí o que é que o texto diz? Que Abigail continuou em silêncio, e ela nada lhe falou até o amanhecer. É verdade que algumas vezes o silêncio pode ser resultado de uma dificuldade de falar com aquela criatura, e aqui pode ser homem ou mulher, viu gente?
A Bíblia diz por diversas vezes que Nabal era uma pessoa difícil, de difícil acesso, que ninguém conseguia conversar com ele. E no segundo momento é possível que o silêncio de Abigail fosse determinado pelo quadro em que Nabal se encontrava. Um homem bêbado, eu vou conversar com esse homem o quê? E ele junto com os amigos... eu conheço Nabal. Se eu for falar com ele agora, isso vai se tornar um problema tão grande, e ela preferiu fazer silêncio. Bom, diante desta alternativa, eu pensei, refleti, e querem saber, eu não acho que tenha sido talvez isso que determinou o silêncio daquelas mulheres quando foram ver o sepulcro, quando foram caminhar em direção ao sepulcro. Então, continuei a pensar, irmãos. E o livro de Lucas, ele registra a atitude de descrença dos apóstolos diante do testemunho das mulheres depois que tudo acontece. Lembram-se disso? A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres viram o sepulcro vazio, tiveram a oportunidade de ver o anjo de Deus, foram orientadas a voltar e compartilhar tudo com aqueles homens. E diz o texto sagrado, Lucas 24, 11, que eles não acreditaram nas mulheres. Irmãs, aquelas palavras, diz o texto sagrado, as palavras delas lhes pareciam loucura. Eu comecei a imaginar, e aqui, por favor, é só imaginação, não transformem isso em doutrina não, viu? É só a imaginação de um pregador que, debruçado sobre o texto, começou a pensar, se não há momentos na minha vida e na sua vida que a gente fica pensando, será que vale a pena eu falar? Será que vão acreditar? Eu tenho a sensação, quando leio esse texto, e eu não sei se você se recorda disso, mas o Evangelho de João, no capítulo 19, versos 39 e 40, vai nos dizer que na ocasião da morte de Jesus, aqueles que eram corajosos fugiram. Todos os apóstolos foram dispersos. Mas aqueles que eram covardes finalmente apareceram, entre eles José de Arimateia e Nicodemos. E aí o Evangelho de João vai dizer que Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Para os irmãos terem uma noção de quantidade, aquele vaso de alabastro correspondia talvez a 1/100º daquilo que está sendo dito aqui. A quantidade era muito grande. E aí o texto vai dizer que ele levou todos esses 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Eu às vezes fico pensando que se aquelas mulheres tivessem chegado para os apóstolos, tivessem dito, olha, o nosso plano, o nosso desejo, é ir até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Nicodemos já fez isso. Ele levou 34 quilos de mirra, aloés, e isso já foi feito. Vocês vão fazer o quê? Normalmente, eu não sei, dia como hoje, eu vou dizer de novo mais algo que é inquietante. A mentalidade do homem, normalmente, ela é muito prática, não é? Numa hora como essa, dizer que precisa não. Não precisa não, acordar às 6 horas da manhã, ir para o sepulcro, lá estão os guardas, esse é um momento de muita instabilidade. Os apóstolos preferiram ficar trancados dentro de uma casa, mas aquelas mulheres, e eu não sei se é característica de todas as mulheres, não conseguiram ficar naquela casa, elas precisavam fazer alguma coisa. E planejaram isso desde o dia anterior. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas no final do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que elas seguiram aqueles que foram levar Jesus até o túmulo. E elas marcaram o lugar onde colocaram. E quando elas já voltaram, elas já estavam ali providenciando tudo que iriam precisar de especiarias. Elas planejaram tudo aquilo, irmãos. Agora, uma mulher em silêncio que no dia anterior já planejou, sentença, irmãos. Sentença. E lá estavam os apóstolos trancados com medo, e aquelas mulheres ainda se perguntando o que é que eu posso fazer pelo meu Jesus. É impressionante, mas algumas vezes é no momento do fim, é quando tudo está chegando ao fim, que o nosso coração acaba substituindo o medo pela coragem. Nicodemos passou a vida toda seguindo a Jesus de longe, mas quando Jesus morreu, ele vai e compra 34 quilos de mirra, de aloés, e coloca à disposição do seu Senhor.
Lá estão aquelas mulheres. Elas sabem que Jesus está morto, mas elas não se conformam com aquilo. Eu preciso ainda fazer alguma coisa pelo meu Senhor, por Jesus. Nós viemos da Galileia junto com Ele. Nós ouvimos as suas palavras. Eu preciso fazer uma coisa. Gente, não era Jesus que necessitava de mirra, de aloés. É o meu coração de adorador que precisa expressar o meu carinho, o meu amor, a minha adoração. E enquanto nós não tivermos plena consciência disso, muito pouco nós vamos experimentar. Vamos continuar trancados como os apóstolos. E aqui deixe-me lhe dizer, graças a Deus pela postura dessas mulheres, que no domingo pela manhã, ainda bem cedo, tudo escuro, resolveram desafiar todas as circunstâncias. É por esta razão que eu quero lhe dizer hoje pela manhã, que você precisa aprender a continuar caminhando. Mesmo quando o seu pensamento estiver tomado por perguntas. Meu Deus, quem vai remover a pedra? Faça aquilo que está ao seu alcance. E deixe aquilo que você não pode fazer nas mãos de Deus. Há momentos, irmãos, em que sou eu quem vou remover a pedra. Na ressurreição de Lázaro, lembram? Jesus manda que aquelas pessoas tirem a pedra, removam a pedra. Há momentos em que quem tem que fazer é você. Mas há outros momentos em que, consciente de que você não tem recursos, não tem forças, sabe o que é que Deus faz? Ele remove aquela pedra, Ele move aquela situação, Ele faz aquilo que você não tem condições de realizar. Mas continuei a ler o texto sagrado, sabe o que é que eu percebi sobre essa coisa da preocupação? Eu disse a você, preocupe-se, não foi? Mas continue caminhando, continue vivendo, continue enxergando a vida de uma forma positiva. Eu não lhe disse isso? Pare de ficar adormecido e passando o resto do dia em sua cama. Acorda cedo, vai ver o que você ainda pode fazer. Mas eu preciso ainda lhe dizer, preocupe-se. Mas faça aquilo que precisa ser feito e só depende de você. Eu fui mais longe nisso e eu precisei desdobrar esta afirmação para que ela ficasse um pouco mais clara. Se precisa ser feito, se é o certo a ser feito, se Deus tem lhe orientado a fazer, pode dizer comigo essas duas últimas frases, essas palavras? Então, faça. Eu vou ler de novo porque não deu certo, não foi? A gente ensaiou pouco. Eu vou ler a primeira parte e você diz comigo somente as duas últimas palavras. Se precisa ser feito, se é o certo a ser feito, se Deus se tem lhe orientado a fazer, então faça. Então faça. Vá em frente. O seu medo, a sua preocupação que não pode não dar certo, o seu medo de ser alvo da avaliação dos outros, sabe aquela coisa de começar, não conseguir concluir, e especialmente aqueles que se juntam quando você estabelece os planos, e olham para você e dizem, olha, se eu fosse você, eu não fazia não. Tem gente que tem prazer, sabe, em destruir o sonho alheio. Mas eu vou repetir, eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou lhe dizendo hoje, viu? Se precisa ser feito, tem necessidade de ser feito, se é o certo a ser feito, se Deus tem lhe orientado a fazer, você já pediu provas ao Senhor, e quanto mais você tem buscado, mais Deus tem confirmado, eu vou repetir, faça, em nome de Jesus, faça. Tenha coragem, saia de casa, saia conversando. Meu Deus, mas quem é que vai remover a pedra? Eu não sei. Eu não sei. Mas no dia anterior, lembram-se o que é que a Bíblia vai me dizer? No versículo 1 do capítulo 24 está escrito assim, que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E isso aqui não era algo barato, irmãos. Elas estavam fora de casa. Eram essas mulheres também que abençoavam o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos com as suas ofertas. Mas elas continuaram, foi aquilo que elas fizeram ao longo de 3 anos. E mesmo Jesus morto, elas queriam continuar, de alguma forma, abençoando a missão do Cristo entre nós. Lá estão aquelas mulheres. É por isso que eu volto a dizer, faça.
Faça. Ah, mas não vão entender, não vão acreditar em mim. Se eu me juntar àqueles homens e começar a dizer que estamos planejando isso, talvez nós sejamos censurados. Nós abrimos a boca para dizer que vimos o Senhor ressurreto, que o túmulo estava vazio, e eles não acreditaram, nenhum de nós. Eles disseram que nós estávamos loucas. Mas nós nos lembramos que Jesus disse isso quando esteve conosco algumas vezes. A forma como você acorda pela manhã, aquilo que você faz logo no início do dia, costuma revelar como vai ser o restante dele. E eu tenho certeza que aqui, que horas são agora? Um pouco antes ainda das 7 horas, né? 15 para as 7, 10 para as 7. Eu tenho uma certeza que eu estou aqui diante de gente que se acorda dando bom dia, não é? Bom dia, sol, bom dia, luz. Olha para o marido, a esposa que está do lado, põe um sorriso no rosto, abraça, beija, meu amor, vamos acordar, o dia começou. Não é assim que a gente começa o dia? Um dia de domingo, logo depois de uns feriados, e a igreja resolve fazer um culto às 6 da manhã, e a mulher disse que quer ir, eu já disse que eu estava cansado, ela disse, não, mas você vai. E o pior, pastor, é que ela começou a ficar em silêncio. E quando ela começou a ficar em silêncio, eu disse, eu preciso ir a esse culto. A forma como você acorda, como você desperta, aquilo que você faz nas primeiras horas do seu dia, sabe, a forma como você recebe o dia que Deus lhe dá de presente, isso faz uma diferença tão grande no restante do dia. No seu dia e no dia das pessoas que estão à sua volta. Porque nem sempre a gente acorda assim, não é tão bem-humorado. E eu conheço gente que não pode dormir, gente. Que naquelas primeiras horas do dia, você que com muito amor convive com essa pessoa, já sabe que tem que deixar algum momento até para refazer. Eu não sei quem é do quem, mas tem gente sorrindo aqui, viu? Tem gente, ela está confessando que é ela mesma. Que acorda, sabe, com aquela expressão de mau humor em relação a tudo e a todos. É por essa razão que quando eu penso que aquelas mulheres acordaram pela manhã, foram ao sepulcro, se juntaram, conversaram, e eu fico imaginando elas conversando, e quem sabe alguma ou outra dando alguma sugestão, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Não, mas você não sabe que não vai dar certo. E então você trouxe tudo, e você não... E deixa eu dizer, eu também tinha em casa um pouco, porque mulher é assim, não é, gente? Eu tinha também um pouco mais em casa e trouxe, e eu tenho certeza que devia ter bolo nesse negócio, viu? Que pela manhã cedo, pelo menos um cafezinho, aquelas mulheres devem ter separado. É por isso que eu quero insistir, acorde com a graça de Deus ao seu lado. Acorde recitando, as misericórdias do Senhor acabaram de se renovar sobre a minha vida. Acorde recitando, olha, o choro durou a noite toda, mas o dia amanheceu. E com o amanhecer de um novo dia, a consolação do Senhor está sobre mim. Eu preciso, olha, este é o dia do Senhor. O dia que o Senhor fez, por isso eu vou me alegrar nele, é o que está escrito. Eu preciso tomar de alguma forma uma atitude diferente. Vejam o versículo 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Elas não estavam em suas casas. Eu já disse e vou repetir, elas residiam na região da Galileia. Gente, é diferente você sair antes do dia amanhecer, numa cidade como a nossa, e voltando no tempo, há mais de 2000 anos atrás, numa cidade como a cidade de Jerusalém, e depois de tudo que havia acontecido naqueles últimos dias, não era algo fácil, mas elas fizeram. E por que elas fizeram isso? Até hoje nós estamos contando essa história. Se elas não tivessem acordado cedo, se não tivessem feito isso, eu hoje não estaria aqui pregando sobre essa experiência maravilhosa. Você pode imaginar as experiências que você pode ter na presença de Deus quando você resolver fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito, que quem tem que fazer é você, que você sabe que é o certo a fazer e que Deus lhe disse, faça. Sua vida vai ser diferente, eu tenho certeza. Aliás, os detalhes da narrativa da remoção da pedra não aparecem no Evangelho de Lucas, aparecem sim no Evangelho de Mateus, e para mim elas são muito interessantes. A primeira
texto, versículo, acho que o versículo 2, vai dizer assim: e eis que sobreveio, notem, pode grifar, um grande terremoto. Se você se recorda, quando Jesus expirou, o véu lá, a cortina lá do templo, ela foi rasgada de alto a baixo, a Bíblia me diz que houve também terremotos. Houve um grande terremoto. É possível que aqui não esteja sendo feita referência àquele terremoto. É possível. É possível que você... Eu não sei, eu tive a experiência de estar no Haiti após o terremoto. E lá eu aprendi que depois de um terremoto principal, pequenos tremores de terra ainda acontecem por algum tempo. Ainda é um período de acomodação das placas tectônicas, de coisas assim, que lá eu ouvi. É possível, sim, que outros terremotos, talvez até mais leves, tenham acontecido. Mas o fato é que não foi o terremoto quem removeu a pedra. Às vezes a gente lê a Bíblia apressadamente e cria algumas histórias que lá não está registrado, não está registrado no texto sagrado. O texto continua dizendo que veio o sobremoto, e aí o texto acrescenta: pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O grande personagem aqui deste versículo, acho que já é o versículo 3, não sei, mas veja, é o anjo do Senhor. E vejam os verbos que estão relacionados a ele. A Bíblia vai dizer que ele desceu, a Bíblia vai dizer que ele rolou a pedra e vai dizer que ele assentou-se sobre ela. Eu fico impressionado, irmãos, porque elas saíram com aquela expectativa do que estava para acontecer. Só que aquilo que elas imaginavam que ainda precisava acontecer, já havia acontecido. Você já percebeu que Deus sempre se antecipa? Deus sempre se antecipa. E notem a posição, gente dos céus. Notem a posição em que aquele anjo do Senhor estava. Ele estava sentado. Há alguma ironia por trás desta cena. Ele está sentado sobre aquela pedra que parecia inamovível. Quando elas chegaram na porta, elas viram que o problema que elas imaginavam que ia enfrentar não mais existia, que Deus já havia se antecipado, já havia mandado um anjo, e o anjo de Deus já estava lá na posição de vitória, irmãos. E sentado sobre aquela pedra. O texto vai prosseguir, e aí o texto vai dizer que a aparência daquele anjo era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E notem, relâmpago e brancas como a neve. Eu não vou falar sobre a segunda declaração, porque ela tem gerado alguns problemas, com essa expressão, negócio de branco como neve, mas é o que está na Bíblia, viu? Mas além de ser uma roupa que expressa simplesmente a ideia de pureza, irmãos, de pureza diante de Deus, a ideia de uma luz que brilha de uma forma intensa. Eu fico imaginando, aquelas mulheres jamais teriam tido essa visão se elas não tivessem saído de casa, se elas não tivessem enfrentado as possíveis dificuldades, se dirigido até o sepulcro. Eu quero lhe dizer que grandes bênçãos do Senhor, às vezes não nos alcançam exatamente por isso. No domingo passado, naquele dia glorioso que aqui tivemos, dia para ficar na história, não, gente? Eu me lembro que uma senhora da nossa igreja estava aqui assentada no primeiro banco. De repente ela veio e começou a falar comigo e disse: pastor, o senhor não imagina, eu fui para casa depois do horário da manhã, mas eu não consegui ficar em casa, eu voltei. E eu vou lhe dizer, aqueles que aqui estiveram, viram o anjo do Senhor, como um relâmpago, com roupas brancas como a neve, assentado sobre a pedra. Porque Deus, Ele reserva para mim e para você experiências maravilhosas, sempre que nos deixamos guiar pelo Santo Espírito de Deus. Aí o texto vai dizer que os guardas que estavam lá para proteger o sepulcro, a Bíblia diz que eles tremeram de medo, e depois ficaram como mortos. A ideia aqui é que eles desmaiaram. Eles desmaiaram. Aqueles que seriam, como é que nós vamos fazer? Os guardas não vão nos deixar entrar. Aí quando elas chegam, nem tem pedra, e os guardas? Eu acho que nessa hora é o povo de Deus quem vai socorrer os guardas, irmãos.
Eu tenho um amigo que ele dizia, olha, quando você encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, lançado, ou sendo lançado numa cova de leões, ore pelos leões, porque o homem de Deus, a mulher de Deus já está protegido pelo sangue do Cristo. E lá estavam os guardas, desmaiados, como se estivessem mortos, e aquelas mulheres ouvem a palavra do anjo. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. É interessante essa expressão, procurando Jesus, porque a resposta só vem ao final, quando o anjo diz assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou, irmãos. E essa é a mensagem poderosa do Evangelho. Nós não adoramos um Senhor morto. Essa cruz que aqui está, ela está vazia, irmãos, porque nós acreditamos que o nosso Senhor vive. Nosso Senhor vive, Ele está vivo. E aqui, deixe-me dizer, há decisões que serão suas, somente suas. Você não pode culpar absolutamente ninguém pela sua imobilidade. Se você tem estado preocupado ou preocupada, não permita que isso destrua a sua vontade de viver. Porque o homem de Deus, ele sabe que nem mesmo um sepulcro com uma grande pedra selada colocada à sua frente é capaz ou tem poder de destruir os propósitos de Deus, irmãos, e os planos de Deus para nenhum dos seus filhos e filhas. Agora me permitam só concluir dizendo, pare de se preocupar. Pare de se preocupar. E aqui deixe-me colocar isso de uma forma muito prática. Pare de se preocupar com a opinião das pessoas. Eu tenho encontrado gente se preocupando desnecessariamente em agradar, e se esquece com isso de agradar a Deus. Você jamais vai conseguir agradar a todos. Quer um conselho? Procure agradar o seu Senhor. Procure ser agradável a Ele. Procure fazer com que o Espírito Santo de Deus, ele se alegre com a sua vida. Tem uma declaração, eu já disse isso aqui em outro momento, que muito toca o meu coração. Quando Jesus ele é batizado, que a voz lá dos céus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Consegue ouvir o que está por trás dessa declaração? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer. Quer saber? Pare de se preocupar, por exemplo, com a possibilidade de alguma coisa dar errado. E aí se está preocupado com isso, deixa eu então lhe dizer, com certeza alguma coisa vai sair diferente do que você planejou. Com certeza alguma coisa não vai sair exatamente. E aqui eu estou falando com você, que tem esse espírito de controle. Que tem que ser do seu jeito, e você vai assim, sabe? Checando todas as suas listas. Não é assim que a vida funciona. Se você está preocupado se as coisas não vão dar certo, eu já lhe adianto, vai dar certo não, alguma coisa não vai sair exatamente do jeito que você pensou. Mas olha, a vida às vezes nos surpreende, porque aquilo que não vai dar certo vai ser até melhor do que você antes tinha planejado. E se for de alguma forma doloroso, você vai perceber que até a dor vai se transformar em bênção na sua vida. Por isso não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que não depende de você. Algumas vezes, a única coisa que você poderá fazer será orar. E aí, às vezes, a gente fica preocupado, né? Ah, meu Deus, se eu pudesse. Ah, se eu tivesse condições, se ele me ouvisse, se ela me ouvisse, eu já teria... Há momentos em que a única coisa que você vai poder fazer é orar. E não subestime o poder da oração. Não subestime. Às vezes a gente pensa que orar é fazer pouco, mas é o necessário. É a única coisa necessária naquele momento. Não se preocupe com os erros já perdoados por Deus. E aqui eu quero falar com quem está olhando só para o passado e preocupado. Mas eu desagradei. Em Cristo nós fomos feitos novas criaturas, irmãos. E está escrito que as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo
se fez novo. Eu não sei se você já se surpreendeu com isso, mas se não aconteceu ainda em vida, quando você chegar na eternidade, você vai ver que alguém pagou toda a sua dívida. Sabe aquilo que você hoje não consegue pagar? Você imaginou se aquele cartão de crédito que a fatura já está passando já 2 meses, irmão? Pelo amor de Deus, Deus tenha misericórdia. Juros sobre juros, e você não sabe o que fazer. Você já imaginou se alguém simplesmente resolve pagar e você acorda, foi olhar, não devo mais nada? Pois é, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, ela já foi cancelada. Não existe mais dívida, por isso pare de se preocupar com aquilo que ficou para trás e que Deus já lhe perdoou. Eu lhe digo, essa é uma preocupação completamente desnecessária. E quando Satanás descobre que tem um filho de Deus atormentado por isso, meus irmãos, ele vai mandar muitos secretários, viu, para ficar lhe lembrando tudo de errado que um dia você fez. E deixe ainda dizer, se você está preocupado desnecessariamente com a coisa da perfeição, deixe de se preocupar em ser o melhor em tudo, em fazer tudo perfeito. Vamos dizer juntos essa última frase? Você não é Deus. Pare de se preocupar desnecessariamente. Mas eu faço o seu melhor, faço o seu melhor. Mas perfeição, só Deus, somente Ele, somente Ele. E por fim, a última coisa que quero lhe dizer, sabe essa preocupação com aquilo que vai acontecer com você após a morte? Fica preocupado não, pastor. E se eu morrer, meu irmão, você não sabe a resposta para isso não? Pronto, glória a Deus. Se eu morrer, glória a Deus. Eu passei um tempo na minha vida preocupado com o que poderia acontecer com meu filho, com Davi. Está tudo bem lá fora? Eu acho que foi só alguma coisa que caiu. Pelo barulho foi um lenço de cor branca, né? Não era assim que os antigos diziam, né? Ficava muito preocupado com o que ia acontecer com ele depois da minha morte. Gente, isso não existe. Pastor, mas eu fico preocupado com o que vai acontecer com os meus filhos depois que eu morrer. Minha gente, Jesus disse que lá não tem, é só bênção, é só graça. Você já imaginou se lá na eternidade a gente ainda for ficar preocupado com o filho, irmãos? Não. Acabou. Pastor, mas se eu morrer, eu me lembro de Woody Allen, que ele dizia que ele não tinha medo da morte. Ele só tinha medo de estar lá na hora. Você não precisa ter medo da morte. Por quê? Jesus ressuscitou. E o fato dele estar vivo é o que nos abre, sabe, irmãos, a certeza, que nos dá a esperança de que um dia também nós vamos estar com ele. Glória, porque o Senhor ressuscitou. Eu não vou me preocupar mais com essas coisas que eu sei que são desnecessárias, porque, olha, mas e se isso acontecer? Quem que vai remover a pedra? O que eu vou fazer? Jesus já ressuscitou. Eu fiquei imaginando o que foi que aquelas mulheres fizeram com todas as especiarias que compraram. Você já havia pensado nisso? Que elas não usaram? Porque quando elas chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Mas eu conheço gente que ia chegar lá. Eu acordei cedo. Não tem gente assim, né? É um espírito tão ruim, meu Deus do céu, que chega numa hora dessa, ao invés de exultar, de se alegrar, acordei cedo, vim para cá, gastei todo o dinheiro que nós ainda tínhamos, nós gastamos tudo para comprar esse, e eu não vou poder usar. É que nem esse povo que paga plano de saúde e depois reclama, paguei tanto, pastor, e nunca usei, nunca fui operado, nunca fui internado, nunca precisei fazer uma cirurgia. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aquelas mulheres, eu não sei o que foi que elas fizeram com aquilo que elas compraram. Não sei se elas puderam voltar, receber o dinheiro de volta, não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu sei, a alegria de estar diante da certeza de que Jesus ressuscitou não tem preço, irmãos.
não tem preço. Por isso, alegre o seu coração, que você tenha um resto de dia hoje maravilhoso, que o Senhor esteja ao seu lado, lhe renovando as forças, lhe dizendo, olha, fique preocupado não, ou quem sabe como mamãe fazia comigo, desfranza a testa, celebre, porque hoje é um dia de alegria para o povo do Senhor.